Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o residente Marcelo Henrique, graduando em Matemática pela Unilab. E aqui com mais uma ação do programa Residência Pedagógica, estou resolvendo mais questões que ajudam a vocês a desenvolver raciocínio tanto para questões do Enem, do SAEB como do SPAES. Já que o raciocínio para a resolução algumas vezes são semelhantes, né? E nada melhor do que a prática da resolução de exercícios para alcançar esse objetivo. A primeira questão de hoje ela trata de médias. O enunciado diz o seguinte: no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o critério de avaliação é baseado na média ponderada das notas de 3 provas, tendo a nota da primeira prova peso 1, a da segunda prova peso 2 e a da terceira prova peso 3. Se tal média for igual ou superior a 6,5, o aluno é dispensado das atividades de recuperação. Abelardo obteve 6,3 na primeira prova e 4,5 na segunda. Para ser dispensado, Abelardo precisa tirar uma nota no mínimo igual: opção A 7, opção B 7,57, opção C 7,6, opção D 7,7 ou opção E 7,9. Bem, como eu falei no início, se trata de uma questão de média, né? Só que não é a média simples como a gente está habituado, né? O que é a média simples que eu me refiro? É aquela que você, dependendo do número de parcelas, você vai dividir por esse número de parcelas, né? Ou seja, se eu tenho dois números e quero a média de dois números, eu vou somar esses dois números e vou dividir por 2. Quando eu tenho três números, eu somo os três números e divido por 3. Ou seja, essa é uma média simples, né? Na verdade, ela também poderia ser chamada de média ponderada, né? Só que o peso de cada uma seria 1. E aqui fica evidente que é média ponderada porque o peso é diferente de 1, né? Como ele falou, a primeira prova tem peso 1, a segunda peso 2 e a terceira prova peso 3. Então, quando eu estou interessado em resolver uma questão desse tipo, eu tenho que saber como é que resolve a média ponderada, né? Nesse sentido, eu estou interessado aqui em saber qual a terceira nota que o Abelardo tem que tirar para que ele seja dispensado das atividades de recuperação. Bom, eu sei que a nota 1, vamos colocar aqui, a nota 1, são três notas na verdade, né? E cada uma nota tem um peso diferente. A nota 1 tem peso 1, a nota 2 tem peso 2 e a nota 3 tem peso 3. O que é que isso significa, né? Que na hora que eu for fazer a média, por exemplo, eu sei que a média desejada, né, para que ele seja dispensado, é de 6,5, né? Eu sei se ele atingir essa nota, ele já está dispensado. Então eu sei que ele precisa ter 6,5 na média para ser dispensado. E a média dele, como é que eu vou obter, né? Eu sei que na primeira prova dele ele tirou 6,3, né? E essa nota aqui da primeira prova, ela tem peso 1, então eu vou multiplicar por 1. Mas a segunda nota que ele tirou foi 4,5. E essa nota, por sua vez, tem peso 2. E a terceira nota, que é aqui, justamente que eu estou querendo saber, eu não sei quanto é, eu vou chamar de simplesmente de N, que é a nota, né? E essa nota aqui, ela tem peso 3, ou seja, eu vou multiplicar por 3. No caso, a gente precisa da média, né? E essa média é ponderada. E como é que eu vou dividir por quanto, né? Eu vou dividir justamente pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais o peso 3, né? Então vai ficar 1 mais 2 mais 3. Então eu preciso efetuar essa conta aqui para obter essa nota 3 que ele tem que atingir para que seja dispensado, né? Que esse é o nosso interesse. Então 6,5 vai ser igual 6,3 vezes 1 é 6,3 mais 4,5 vezes 2 vai dar 9 mais o 3N que eu não sei, né? Então eu vou deixar ele aqui. E o denominador aqui eu vou fazer essa soma simples, né? 1 mais 2 mais 3, que vai resultar em 6. E aí aqui eu tenho basicamente que manipular esses fatores aqui, né? Para obter o valor de N. Então como esse 6 está no denominador aqui, ele está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Então eu vou ter na verdade 6
vezes 6,5 igual. Já fazendo essa soma aqui, ó, 6,3 mais 9, a gente obtém exatamente 15,3 mais 3n. E aí tem que fazer esse produto aqui, ó, 6 vezes 6,5, que ao fazer esse produto aqui a gente obtém exatamente 39, igual a 15,3 mais 3n. E aí eu deixo tudo que não tem incógnita de um lado e o que tem incógnita do outro, né? Então nesse sentido, o 15,3 aqui eu vou passar ele para o lado esquerdo. Já que ele está somando, ele vai passar subtraindo. 39 menos 15,3 igual a 3n. E aí eu efetuo essa subtração aqui e vou obter exatamente o valor de 23,7 igual a 3n. Agora ficou simples, para descobrir o valor de n, basta que eu passe o 3 dividindo, né, já que ele está multiplicando. Então, nosso n vai ser igual a 23,7 dividido por 3. Veja que ele está multiplicando, eu passei ele dividindo, né? Então, o nosso n, que é a nota desejada que o Abelardo tem que tirar para que ele seja dispensado, é exatamente o resultado dessa divisão aqui de 23,7 dividido por 3. Que, ao efetuar essa divisão, a gente obtém n igual a 7,9. Ou seja, né, a nota que o Abelardo precisa tirar, no mínimo, para que seja dispensado, né? Qualquer nota maior que isso, ele também será dispensado, mas o mínimo que ele tem que tirar é 7,9. E nas nossas opções aqui, é o item E, né, que nos dá 7,9. Bem, pessoal, dando continuidade na resolução da nossa lista, agora vamos para a questão número 2. Essa questão, por sua vez, ela é uma questão que se trata de conversão de unidades. Vamos ler um pouco mais para entender ela, né? Um pequeno container em forma de paralelepípedo pesa 20 kg e tem como medidas externas 50 cm de altura e base retangular com 3 decímetros por 400 mm. Considerando que ele está cheio de uma substância homogênea que pesa 1,5 kg por litro e que ocupa o espaço correspondente a 90% do seu volume externo, o peso total do container e da substância é em quilogramas. Ou seja, essa é uma questão que envolve mais de um conteúdo, né? A gente vê aqui que vai precisar fazer conversão de medidas, tem porcentagem relacionada e quando tem questões assim que de cara a gente já se depara com dimensões que tem suas unidades diferentes, no caso aqui a altura está dada em centímetros e a base está dada em decímetros por milímetro, a gente já percebe que vai ter que fazer uma conversão aqui para que deixe tudo em função de uma unidade e assim a gente consiga trabalhar a questão, né? Aqui, primeiro de tudo, a gente também vai ter que relacionar as unidades aqui de medida com o litro, né? E já para começar, a gente tem que saber dessa relação aqui. 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Então, como eu vou trabalhar algo que se relaciona com o litro, eu já vou pensar em converter essas unidades aqui que não estão em decímetro para decímetro para já diminuir trabalho, né? Como ele diz que é uma forma de paralelepípedo, a gente imagina que é algo desse sentido, né? Um container que tem formato de paralelepípedo, na qual a altura é igual a 50 centímetros e a base que é retangular, vou chamar de base R, tem dimensões de 3 decímetros por 400 milímetros. E aí, como eu estou interessado aqui no volume, o volume nada mais é do que eu pegar a multiplicar a área da base pela altura, né? Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. Mas como eu falei, essas unidades estão todas em unidades diferentes. Então, a gente vai ter que converter primeiro essas unidades aqui todo para decímetro, já que a gente já vai conseguir relacionar com o litro, né? Então, uma maneira simples da gente converter tudo para unidade só é a gente escrever todas as unidades aqui, né? A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro.
Veja que para a gente converter, cada casinha dessa daqui vai caber um número e a gente vai ter que preencher de forma a obter na unidade que a gente deseja, né? Quando eu for preencher o 50 centímetros, eu vou ter que preencher de forma que a última unidade dele esteja exatamente na casa da unidade que a gente tem aqui para converter, né? No caso 50, a última unidade é o zero e ele está na casa do centímetro, então eu vou começar preenchendo da direita para a esquerda. Então 50, né? E aí quando eu for para decímetro, agora eu só tenho 5 decímetros. Então quer dizer que 5 decímetros é exatamente 50 centímetros. O 3 decímetros da base já está em decímetro, então não vai ser necessário fazer conversão. Eu vou simplesmente colocar ele aqui, já está na unidade que eu desejo. E agora eu tenho o 400 milímetros. Da mesma forma que eu preenchi o do centímetro, agora eu vou ter que preencher o do 400 milímetros. A última unidade dele é o zero e eu vou começar preenchendo da direita para a esquerda na unidade que ele está. Então o 0, o outro 0 e o 4. E agora eu cheguei exatamente no decímetro. Então quer dizer que 4 decímetros é na verdade 400 milímetros, né? Só que agora todos estão relacionados com o decímetro. Então quando eu for calcular o volume, eu já vou calcular com essas novas unidades, né, de medida. Que na verdade 50 centímetros é 5 decímetros. O 3 decímetros já é o 3 decímetros que a gente viu. E o 400 milímetros vai ser 4 decímetros. Então a área da base é 3 vezes 4 vezes a altura, que é 5. Então ao fazer esse produto a gente tem que o volume é 3 vezes 4, que dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então 60 decímetros cúbicos, né? Então a gente acabou de descobrir o volume dessa caixinha aqui de paralelepípedo. E aí a gente vai agora passar a ver que na verdade 60 decímetros, relacionando com essa unidade que a gente viu no começo, é igual a 60 litros. Isso não é difícil de ver, bastaria fazer uma regra de 3 e acabaria chegando que o 60 decímetros cúbicos é na verdade 60 litros. E aí na questão ele diz que esse contêiner está ocupado por uma substância homogênea, né, que pesa 1,5 kg por litro e que só 90% do volume desse contêiner está ocupado. Então, como eu sei que o volume total é 60 decímetros, então eu digo que ele é 100% e eu vou em busca de saber quanto é que vale 90% do volume desse contêiner. Eu não sei, eu vou chamar de X. Então aqui a coluna dos volumes e aqui das porcentagens, né, em relação à ocupação dessa substância. Então fazendo a regra de 3 aqui, ó, 100 vezes x é igual a 60 vezes 90. 100x é igual a 60 vezes 90 vai dar 5.400. E aí eu pego o x, deixo ele aqui isolado. E o 100 que estava multiplicando, agora eu vou passar ele dividindo. Então eu vou ter na verdade 5.400 dividido por 100. E aí eu obtenho x exatamente igual a 54. Ou seja, o volume desse contêiner que está ocupado é 54 litros, né? Já que isso aqui faz parte do volume. E como ele disse que a cada litro, né, tem um peso de 1,5 kg, então eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir quanto é que na verdade está pesando nesse contêiner dentro dele, né? Então eu sei que a cada 1 litro pesa 1,5 kg. Então 54 litros vai pesar X, né, que eu não sei. Então X, fazendo a regra de 3, vai ser igual a 54 vezes 1,5. Que ao fazer esse produto, a gente obtém o valor de 81. Ou seja, 81 quilos, né? E aí eu acabei de descobrir quanto é que quanto é que está pesando dentro do container. Só que no início ele já disse que esse container, por si só, sem nada, ele já pesava 20 kg. Então na hora de eu querer saber o peso total, eu vou ter que considerar o peso dele vazio com o peso dele quando está ocupado, né? Então o peso total, eu vou somar
o peso dele já por si só, né, que é 20 quilos, mas quando ele está ocupado 90%, ele pesa 81 quilos, então eu vou somar 81 quilos. Então eu obtenho na verdade que o peso total é igual a 101 quilos. Que aqui nas nossas opções, o gabarito é o item D. Então pessoal, agora vamos para a questão número 3. Essa questão é uma questão de geometria plana. Ela diz o seguinte: um triângulo isósceles tem um perímetro de 32 cm e uma altura de 8 cm com relação à base. Isto é, com relação ao lado diferente dos demais. A área do triângulo é... Então aqui vamos desenhar primeiro esse triângulo isósceles para a gente melhor relacionar o comando da questão. Um triângulo isósceles a gente sabe que por definição é um triângulo que possui dois lados iguais, né? Então aqui eu vou estar chamando esses lados iguais, esses aqui, que eu estou denominando por A. E a base chamando de B. Ele disse na questão também que a altura desse triângulo, ou seja, em relação à base, né, que é o lado diferente aqui dos demais, mede exatamente 8 centímetros. Então H igual a 8 centímetros. Outra informação que ele deu é que o perímetro mede 32 centímetros. O que é o perímetro, né? O perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, quando eu somar A mais o B, eu tenho que ter 32 centímetros. Isso, na verdade, é a mesma coisa que 2A mais B. Então, daqui, dessa relação de perímetro, eu extraio exatamente essa seguinte expressão: 2A mais B igual a 32. Ele está pedindo na questão para me calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Bem, a área do triângulo a gente sabe que é dado por base vezes a altura dividido por 2. Então A igual. Então eu vou ter que multiplicar a base pela altura que ele disse que mede 8 e dividir por 2. E aí quando eu fizer essa conta aqui, eu vou conseguir simplificar essa fração, que 8 dividido por 2 na verdade é 4. Então eu tenho exatamente que a área vai ser igual a 4B. Então a área igual a 4B. Só que eu não conheço o valor de B para me obter essa área. Então, para me calcular a área eu vou precisar de B. Para me encontrar o B, eu vou usar essa relação aqui do perímetro que ele forneceu. E também vou fazer uso do teorema de Pitágoras. Como assim, né? Eu vou escolher esse triângulo aqui para estar trabalhando outra relação de A e B de forma a obter o valor de B. E como é que eu vou montar isso, né? Eu sei que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a iguação dos catetos ao quadrado. Então aqui nossa hipotenusa é o A. Então A ao quadrado vai ser igual ao um cateto deles é a altura que mede 8, então 8 ao quadrado, mais o outro cateto que é esse aqui, ó. Como o lado todinho mede B, e esse aqui é um triângulo isósceles, então essa altura aqui divide exatamente esses dois segmentos aqui pela metade. Então aqui na verdade eu tenho que esse ladozinho aqui mede B sobre 2. Também ao quadrado, né? Então eu vou ter A ao quadrado igual 8 ao quadrado é igual a 64, mais, quando eu me deparo com uma fração que tem uma potência, eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador pela potência que está indicado. Aqui no caso vai ser B ao quadrado sobre 2 ao quadrado é igual a 4. Né? Então, simplificando aqui um pouco mais, eu vou ter A ao quadrado igual, tirando o MMC aqui, que é como também fosse uma fração com denominador 1, 4 dividido por 1 é 4 e vezes 64 é 256. Mais, repito o sinalzinho aqui da soma, né? Então, e aí eu vou fazer agora da outra fração. 4 dividido por 4 é 1, vezes B ao quadrado. E esse 4 que está aqui dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, 4 ao quadrado igual a 256 mais B ao quadrado. Então perceba que agora eu montei outra relação em função de A e de B. E aí para encontrar o valor de B, que é o que me interessa, para encontrar a área, eu vou isolar o valor de A nessa expressão
e substituir nesta de forma a conseguir obter o valor de B. Então, se eu for isolar aqui o valor de A nessa expressão aqui do perímetro, o que é que eu vou ter, né? Vou ter 2A igual a 32 menos o B, né? Já que está somando aqui no lado esquerdo, então vai passar para o lado direito, subtraindo. E aí eu vou ter A igual, o 2 está multiplicando, eu vou passar ele agora dividindo tudo que está aqui no lado direito, né? Então eu tenho que o A, na verdade, é igual a 32 menos B sobre 2. E aí, para me obter o valor de B, eu vou substituir esse valor aqui de A nessa expressão. Veja que quando eu for fazer a substituição, eu vou ter tudo em função de B e aí eu consigo obter o valor de B, né? Então vamos lá. 4 vezes o A, onde tem o A ao quadrado, eu vou substituir por essa expressão. Então o A, na verdade, é 32 menos B sobre 2 ao quadrado, igual a 256 mais B ao quadrado. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o que está dentro do parênteses aqui. Então 4 vezes, aqui no numerador a gente se depara com os produtos notáveis, né? Então eu vou fazer o quê? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então 32 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é 32, vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, então 4, igual a 256 mais B ao quadrado. Então quando eu for resolver isso aqui, esse 4 aqui vai se cancelar com esse, já que se trata de um produto. E aí eu vou ter que resolver essa expressão aqui do numerador, né? 32 ao quadrado, que é exatamente 32 vezes 32, se a gente fizer esse produto dá 1024. Menos 2 vezes 32 vezes B dá 64B, mais B ao quadrado igual a 256 mais B ao quadrado. Então perceba que eu tenho aqui B ao quadrado somando tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então essa parcela aqui eu posso cancelar. E aí na verdade eu vou ter o que? 1024 menos 64B igual a 256. Aí eu vou deixar o que tem incógnita, no caso aqui tem B do lado esquerdo, então vai ficar menos 64B igual a 256 menos 1024. E aí eu vou efetuar essa subtração aqui, eu vou ter menos 64B igual a 256 menos 1024. E aí eu vou obter menos 768. Como eu tenho tudo negativo aqui, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e ter na verdade igual a 64B igual a 768. Então, como eu estou interessado em B, eu vou deixar exatamente o B aqui, manter o 768 do lado direito, e o 64 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nosso B é exatamente o valor dessa divisão aqui, 768 dividido por 64, que eu vou obter o B valendo 12, né, ao efetuar essa divisão. Então agora eu tenho o que eu precisava para calcular a área, né, já que a área, eu montei uma expressão que dizia que a área é igual a 4 vezes B. Então para me obter a área desse triângulo, eu vou fazer a área igual a 4 vezes B, que eu acabei de encontrar, que B é igual a 12. Então, nossa área vai ser igual a 48. E já que as nossas medidas estavam em centímetros, então 48 centímetros quadrados. Que nas nossas opções aqui é o item D. Então pessoal, para essa videoaula era isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.